Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um episódio do nosso NEPcast, um podcast ligado ao Núcleo de Educação Permanente, NEP, da Secretaria de Saúde de Caruaru. No episódio de hoje vamos conversar sobre a saúde do homem. Em prol desse momento temos a alegria de ter conosco a presença de um nome forte sobre o assunto. Recebemos hoje o médico Isaías Júnior. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da ACES Unida. Muito prazer. Eu me chamo Antônio Eliel, sou sanitarista de graduação, atualmente residente pelo Programa de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família e sou o dono desta voz que vos fala. Ficarei com vocês nesse episódio de hoje, onde vamos conversar sobre a saúde do homem. E recebemos com muito carinho o médico Isaías Júnior, que é médico de família e comunidade, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é também terapeuta comunitário e, como se não bastasse, também é cardiologista. Isaías, seja bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. Olá, pessoal. Não sei onde vocês estão, mas estão me vendo aí agora ou me ouvindo. É muita felicidade estar aqui, Antônio, trabalhando esse tema que é bem importante para a nossa sociedade. E a gente tem que discutir ele de uma forma, digamos assim, filosófica e também organizacional, né? Porque a saúde do homem é uma questão de organização de sociedade. A gente precisa debater bem essa questão. De forma ampla, né, Isaías? Inclusive, já começo fazendo um comentário. É muito comum que quando a gente fala em saúde do homem, venha logo em mente o câncer de próstata, né? Principalmente quando a gente está no mês de novembro, que é um mês, né? O dia 17, salvo engano, é o mês escolhido, dia 17 de novembro, o mês escolhido, o dia escolhido para se combater, né? Se pensar, se falar, se prevenir quanto ao câncer de próstata na população masculina. Porém, não é esse o único agravo, né, que os homens sofrem. Quais seriam, além do câncer de próstata, também se falando em saúde do homem? Então, essas datas comemorativas, esses meses, eles têm uma função social de lembrete, de mobilização de sociedade, mas eles poderiam realmente ser mais amplos, né? De olhar, quando se fala realmente saúde do homem, o homem não é só próstata, assim como a mulher não é só mama. Então, a perspectiva do câncer de próstata é uma doença, como várias outras, nem é a que mais causa mortalidade, nem é a que reduz a expectativa de vida da população masculina. As doenças que mais matam nossos homens, né, em nossa sociedade são as doenças do coração e as doenças associadas ao estado emocional, porque é como se fosse uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra e que acaba levando a uma redução da expectativa de vida do homem em até 10 anos comparativamente à mulher, por um acervo de situações que levam esse homem a não ter um cuidado adequado à sua saúde e nem uma vida mais saudável, mais equilibrada. Quando você fala que as doenças cardíacas e doenças emocionais são doenças, inclusive, que podem ser prevenidas de forma fácil, né? Não é uma doença que tem uma prevenção tão difícil. É uma questão, digamos assim, é aquele fácil que a gente não faz. Atividade física, por exemplo, alimentação É o fácil em que uma sociedade que está construída para um modelo de saúde centrado na doença. Ainda, né? Então a gente tem um sistema de saúde centrado na doença. O Sistema Único de Saúde tenta, né, se organizar no aspecto da promoção e da prevenção, mas ele não consegue 100%, né, combater essa ideia do consumismo associado à saúde, como se eu fazer exame é uma solução, eu fazer uma intervenção, um procedimento é uma solução, eu esperar de um remédio uma solução. Então as pessoas têm uma falsa ideia de que exame resolve problema de saúde, medicamento resolve problema de saúde, quando na verdade eles são um instrumento
né, para alguma intervenção pontual ou de um equilíbrio que já se perdeu, mas o equilíbrio que se perdeu, esse sim a gente não está conseguindo fazer em sociedade. Porque a gente tem cidades adoecidas, população adoecida, sistema, forma de trabalhar adoecido, e os homens acabam sendo explorados e vivem em uma filosofia de sofrimento que não é recebido, não é acolhido, não tem espaço para esse homem se encontrar em sociedade e se cuidar. Eu digo que o machismo ele tem uma faca de dois gumes. O homem passa a ser um repressor, mas também um reprimido. E não é à toa que é quem mais adoece, é quem mais morre precocemente. Que é quem menos procura o serviço também, né? Eu estava lendo um estudo, agora me falha a memória, o autor, mas diz que quando se compara a procura de homens e mulheres pelo sistema público, né, enfim, o sistema de saúde de modo geral, se observa que o homem, nós temos a atenção básica, a atenção primária, a estratégia de saúde da família como porta de entrada para o serviço de saúde. E a ideia também é que se previna, né, entrando na estratégia de saúde da família, se faça promoção e prevenção para que não se tenha agravos de doença. Mas o homem tende a entrar na rede de saúde pela rede especializada, ou seja, já quando existe um agravo bem maior que não se teve prevenção. Isso de fato ou no momento agudo, né? No momento de uma dor aguda, atual, né? Uma urgência. Quando um infarto já está instalado, quando o AVC já desencadeou. Então o homem ele é criado, ele é conduzido em sociedade a sofrer calado, a não procurar ajuda, a não pedir ajuda, e a gente tem até a literatura segundo Jung, que esse é um arquétipo, né, de sociedade, esse arquétipo do guerreiro medieval que não sofre, que tem que aguentar calado, tem que resolver sozinho, e que é assim mesmo. E aí você que está em casa, né, e que observa seu pai irritado o tempo todo, consumindo muito álcool, né, aumentando de peso, abusando do cigarro, saiba que ele está em sofrimento. Isso não é um comportamento normal. Isso é um comportamento abusivo, é um comportamento compulsivo, é um comportamento distímico. Esse é a ponta do iceberg dos processos de adoecimento. É nesse momento em que o acúmulo de colesterol começa a entupir suas artérias, começa a trazer suas obstruções, começa a trazer suas complicações como hipertensão, começa a estourar sua diabetes, e lá na frente, depois de 5, 10 anos de sofrimento, começa a vir as doenças, digamos, visíveis, né? Porque as doenças invisíveis, elas se iniciam no homem já na adolescência. A gente tem uma doença invisível, mas bastante visível, que é a violência urbana, né? A gente vê a pirâmide etária masculina e vê que na faixa de adulto jovem, a pirâmide etária nossa no Brasil é bem menor de homens do que mulheres. Por quê? Porque nessa fase é uma fase de mais mortes por violência, seja automobilística, e aí motocicleta e álcool, né? Então, se a gente for hoje no regional hospital aqui de Caruaru, você vai encontrar lá, muito possivelmente, quase lotação total na ortopedia por acidente de moto. E vai ver que é quase 100% homens. E que vai ver que quase 100% que se acidentaram, não vou dizer 100%, mas uns 70% estavam em consumo de álcool. Então, isso para mim é um comportamento suicida, né? Comportamento suicida. Como é que eu vou beber e vou pilotar moto? Moto foi feita para cair, né? Então, esse comportamento suicida, esse comportamento impulsivo, esse comportamento violento, arrasta muitos jovens nossos, principalmente negros da periferia, com a violência armada, né? E a violência automobilística por esse comportamento intempestivo que o homem tem e é criado dessa forma em sociedade. Esse é um dos primeiros, digamos assim, causas de mortalidade. E a outra é essa que eu lhe falei, das doenças cardiovasculares, que vem como uma avalanche, que inicia-se lá na idade adulta, com a liberação, digamos assim, das drogas lícitas, né? O álcool, o cigarro. Existe tanto tensionamento sobre as drogas ilícitas, mas as drogas lícitas são as que mais matam. Matam silenciosamente, vagarosamente e progressivamente. Mas o mundo é perfeito? A morte vai deixar de existir? Não. Mas a gente tem estudos que mostram que o tempo de vida perdido
em sociedade, é um prejuízo gigante em sociedade. Sem falar no tempo de adoecimento e de internação e do custo que é para o sistema de saúde e para a vida dessa pessoa, para esse homem. E a qualidade de vida dela, né? Exatamente. Então, aí quando a gente fala em sedentarismo e o trabalho, as pessoas acham que o homem que trabalha braçalmente, ele não é sedentário. Isso não é uma verdade, isso é uma meia verdade. Porque o sedentarismo que a gente fala é o sedentarismo do lazer, né? De fazer uma atividade física, mas com lazer, com prazer. E a gente tem uma carga de horário de trabalho muito desgastante para o ser humano no Brasil e para o homem de uma forma muito exploratória, com baixos salários e baixa renda e com péssimas condições de trabalho. Então a gente tem aí em sociedade um desafio, para além da próstata do homem, de equilibrar em sociedade espaços de lazer, cidades saudáveis, cidades com praças, cidades com espaço para caminhar, correr, andar de bicicleta, jogar capoeira, judô. Então a gente também tem um desafio lá na adolescência, que é a volta dos esportes, né? Coletivos, os esportes de rua, as brincadeiras. Então a gente está criando uma sociedade de meninos, né, isolados socialmente. Então há uma avalanche aí também de piora nessa condição de vida daqui a alguns anos. Eu acho muito interessante quando a gente fala isso, porque a gente começa a pensar que doença não é só um fator físico, biológico, né? Mas também aspectos culturais, que vêm de séculos, historicamente falando. E aí, se tem algumas ações, né? Eu, enquanto residente, acompanhei algumas ações que se tenta atrair o homem para a unidade, para a atenção básica, que é onde a gente tem esse cuidado mais próximo do paciente, usuário, né? Como queira utilizar o termo. Hoje nós temos, inclusive, uma ação que não específica para o homem, mas visando a população de modo geral, mas pensando no homem como aquela pessoa que trabalha o dia inteiro. Temos hoje o Saúde na Hora, né, que é uma estratégia de tentar fazer com que a população vá. O Saúde na Hora é um programa que se estende o horário. Hoje as unidades, grande parte delas atendem até às 7 horas da noite. Né? Hoje, depois desse programa, doutor Isaías, você tem percebido que os homens têm procurado, nesse horário específico do a mais, depois das 5 horas até às 7, que é o horário mais ou menos do horário estendido? Eu acho que essa é uma estratégia interessante, né, para a saúde do trabalhador, na perspectiva de que ele, na teoria, ele tem seu direito de vir no horário do trabalho ao profissional de saúde, né? E isso é uma questão que os empregadores têm que garantir esse direito de vida. E ela tem que ter conhecimento que ele tem esse direito. Exatamente. Né? Mas, né, nessa perspectiva de tentar ampliar o horário, né, de abrir as portas, de ter uma melhoria de acesso, isso sim é uma estratégia que garante mais acesso. Os acolhimentos é outra estratégia que as unidades precisam estar implantando de forma mais enfática. Não ter agendamento com afunilamento de agenda, mas com agenda mais amplas. Ter o NASF, né, e a residência multiprofissional com atendimento direto e não só com agendamento para longas datas. Ter também, dentro das emergências, das UPAs, a identificação de pacientes com riscos e vulnerabilidades, com encaminhamento direto para a atenção primária. Isso a gente já faz em rede, mas precisa ser feito, na minha opinião, de uma forma mais organizada e com fluxo mais claro. E o Saúde na Hora, ele sim é uma estratégia muito boa. E a gente tem os grupos de terapia comunitária, a gente tem a residência multiprofissional em saúde da família, né, que trabalha várias ações de promoção. A gente tem os grupos de atividade física que as residências colocam. A gente tem as estratégias de saúde do homem na perspectiva de acesso a especialistas e a exames complementares. Mas o que é mais importante, na minha opinião, você que é homem, eu que sou homem, quando você for ao médico, você peça a ele um projeto de cuidado. Pense em curto, médio e longo prazo a sua vida. Nunca pense só naquele dia, ou naquela hora, ou naquele exame.
A gente tem um péssimo hábito de olhar os exames e dizer, tá tudo bem, pronto, posso me danar aqui e fazer o que eu quero. Daqui a um ano eu volto de novo, Daqui a um ano, legal. Eu digo isso, eu falo, eu uso a metáfora ali do usar o consultório como um confessionário. Vou lá, apresento meus pecados, e aí eu digo, eu sou absolvido e continuo pecando. Então, assim, eu acho que essa cultura nossa de olhar para a promoção e para a prevenção como algo para deixar mais para frente, só quando eu tiver um problema é que eu vou resolver, isso é uma cultura incerta. O Brasil tem uma expectativa de vida de 70, 76 anos. A gente tem países como o Japão com expectativa de vida de 85, 88 anos. Com a qualidade de vida com qualidade boa, de vida lá boa. Agora, obviamente, eu não estou comparando um país de primeiro mundo com um país em desenvolvimento. Mas eu estou dizendo que a gente tem capacidade hoje intelectual, cultural e de fluxo de sistemas de saúde em que a gente não deva mais explorar a saúde na perspectiva só econômica, né? A gente tem que romper essa ideia de consumo, esse consumo de remédio, esse consumo de exame, esse consumo de intervenção. Para você ter uma ideia, um estudo mostrou que a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos é por intervenção médica errada, intervenção médica desnecessária. Então a gente tem que mudar esse modelo de consumo para um modelo de construção de projeto. Então, digamos que você vai para o seu médico, o médico constrói um projeto em que tem lá a participação do fisioterapeuta, do educador físico, da nutricionista, todo mundo em conjunto montando aquele projeto. Ou você vai para a sua nutricionista ou seu nutricionista e ele ou ela monta um projeto com você que vai ter a participação do médico, vai ter a participação do fisioterapeuta, e aí vai. Qualquer profissional que você for, montem um projeto de vida. Nesse projeto de vida, inclua sua alimentação, sua atividade emocional, sua atividade espiritual e sua atividade física. Depois, pense em remédio, depois pense em exame. Eu já falei aqui em outros episódios e acho que vale a pena a gente reforçar. A literatura traz a atenção primária à saúde, a estratégia de saúde da família como resolutiva em cerca de 80% a 85% dos casos. E quando o senhor fala sobre procedimentos médicos indevidos que causam agravos à saúde, a gente poderia diminuir se a gente entendesse essa necessidade, né? E aí entender a unidade básica, a estratégia de saúde da família como aquela estratégia próxima de mim, né? Que está ali pertinho, que está ao meu dispor. Eu posso ir lá assim que eu precisar, minimamente que eu precisar, para não precisar deixar agravar assim, né? Muito mais. Quando o senhor fala também, eu acho bastante interessante a gente tocar nesse assunto, acho delicado, mas importante, sobre problemas emocionais, né? Para além da dificuldade que o homem já tem, dificuldade não, barreiras que ele próprio culturalmente já tem, de procurar um sistema de saúde, para problemas, entre aspas, que são, né, dentro de uma sociedade, agravos mais sérios, o emocional, eu acho que é o mais difícil, né? O homem se colocar dizendo, eu estou com um problema psicológico, preciso conversar, preciso procurar uma terapia, eu acho que isso aí é o mais... Essa é uma grande questão em sociedade, né? É aquela história de que homem não pode sofrer, que homem não chora, que homem não tem... Isso é frescura, isso é coisa... Porque tá sem trabalhar, vai trabalhar que passa, né? Vai trabalhar que passa, vou beber aqui que eu vou resolver, vou beber para esquecer. Então são frases e tabus que levam o homem a uma avalanche, como eu venho dizendo, como um efeito dominó que sai a partir desse foco emocional, levando a uma queda da sua autoestima, um comportamento agressivo, um comportamento abusivo. E aí, como é que eu vou identificar que eu estou ou não com comportamento abusivo? Se você não consegue se divertir sem beber, você está em comportamento abusivo, amigo. Se você não consegue ficar sem fumar, você está em comportamento abusivo. Se você passa a ficar irritado porque não teve relação sexual, você também está em comportamento abusivo. Se você come mais do que você precisa e sente aquela necessidade de comer o tempo todo, você está em comportamento abusivo. Se você está com dificuldades de dormir, não consegue relaxar, seu pensamento não para, você está em comportamento abusivo. Então, e se você está irritado o tempo todo, você não consegue ter prazer na vida, não consegue ver as coisas bonitas da vida, você está precisando de ajuda. E essa ajuda não é no álcool. Essa ajuda não é com conversa de bar só com um amigo. Essa ajuda é procurar um profissional de saúde, montar um projeto para você e tentar equilibrar a sua vida de acordo com o que ela está lhe apresentando.
Não estou dizendo aqui que as pessoas precisam ter vidas perfeitas, porque não existe essa vida perfeita. Mas as pessoas podem identificar situações de saúde, né, no caso do homem, para poder previamente conseguir resolver questões antes que isso estoure no infarto, antes que isso estoure no AVC. Por incrível que pareça, os infartos, eles não têm associação com a atividade física. 1% dos infartos tem associação com a atividade física. Em torno de 80% dos infartos tem associação com o estado emocional. Estresse. Com estresse. É um estresse agudo naquele dia ou naquela semana que a pessoa infartou. E isso está mais do que comprovado. E o sedentarismo é a principal causa de morte por infarto ou por AVC. Então, praticar atividade física é mais importante do que qualquer remédio que a medicina já inventou ou que a ciência já inventou. E é de graça, né? E é de graça. E é de graça. E por que será que a gente não pratica? Por que será que a gente não tem esse hábito? Por que será que nossa sociedade aqui no Brasil a gente não tem esse hábito? Se a gente olhar alguns países, tem um hábito de atividade física, tem horários para a população parar e fazer atividade física. Né? A gente tem um hábito bem interessante, por exemplo, né, falando dos homens das Forças Armadas, que tem lá o TF, que eles fazem uma atividade física no meio do trabalho. Por que será que nossas empresas não podem se organizar para uma atividade física de 30 minutos? Por que será que a gente não pode se organizar para ter 30 minutos? 30 minutos só por dia, pessoal. É 30 minutos por dia. Quanto é que vale 5 anos da sua vida? Às vezes passa muito mais tempo na mesa do bar ou no celular. Pois é. Então, aí o celular é outra doença, né? Outro enganador emocional, né? E outro provocador de adoecimento. E sem falar nos abusos que tem a ver com pornografia, que tem a ver com sites de desinformação. E aí a gente tem esse despreparo emocional do ser humano, homem, para se abrir, para conversar e para poder resolver seus problemas de saúde. Então, antes de chegar a um infarto, antes de chegar a um derrame, antes de chegar a um câncer, procure ajuda, porque provavelmente, se isso chegar, vai chegar 5 ou 10 anos depois. Então, eu sempre digo, quanto é que vale 1 minuto da sua vida? Por que não investir 30 minutos por dia para ganhar 10 anos de vida? Então, pense nisso e a gente está aqui para montar esses projetos com vocês, né? Os profissionais de saúde não são também perfeitos, né? E aí tem aquela velha história, mas eu não gosto de médico, eu também não, eu sou médico e não gosto. Mas a gente vai na perspectiva de construir um projeto, vai na perspectiva de se cuidar e não só de apagar incêndio. Um outro tema. Eu acho interessante também, nessa sua fala, o seguinte: o próprio conceito de saúde, completo bem-estar físico, mental e social. Esse é o conceito que a gente tem de modo global, né? Que a Organização Mundial de Saúde nos traz. E aí, né, fazendo essa associação com o que o senhor acabou de dizer, se eu não estou bem socialmente, se eu não estou bem psicologicamente, eu não vou estar bem fisicamente, né? Isso vai agravar. Doutor Isaías, um outro problema que eu enxergo aí conversando, né, nas unidades de saúde ou com as pessoas próximas, com os homens, são questões sexuais, né? O cuidado na hora das relações sexuais, o cuidado, né, para quem tem múltiplos parceiros ou parceiras, como é difícil essa compreensão, né, de se prevenir, de usar preservativo, por exemplo. Isso é só uma visão minha de trabalho, ou de fato isso acontece, né? É comum. Então, a gente teve, no combate à epidemia da AIDS, uma fase, digamos assim, de adesão populacional, com muita campanha, ao uso do preservativo, à discussão sobre a sexualidade em sociedade. Isso foi década de 80, 90, mas desde a década de 2000 em diante a gente meio que parou de falar sobre esse tema, né? Na perspectiva de não ter mais campanhas populacionais de largo espectro, e o que a gente vê é um retorno de um comportamento abusivo e perigoso na vulnerabilidade sexual, né, com um comportamento, né, de não uso de preservativo e que possa levar a se infectar e infectar outras pessoas. Então, a taxa de AIDS, houve até um crescimento em adolescentes e idosos, né, inclusive idosos, com o advento do Viagra e de outras medicações que melhoraram a qualidade, digamos assim, da relação sexual. Houve um aumento dessas infecções por não uso do preservativo.
E é uma doença silenciosa que hoje, medicada, né, a pessoa fica assintomática e por muitos anos vive, mas você acaba transmitindo para outras pessoas. E reduz, sim, a expectativa de vida em 5 a 10 anos. E aí, não só a AIDS, mas a sífilis, né, a gonorreia, são doenças que estão em retorno, o herpes genital, que estão em retorno e de forma muito intensa, na perspectiva desse, digamos assim, a gente parou de se preocupar ou de alertar a população sobre isso e deseducou os nossos adolescentes e os nossos jovens ao uso do preservativo de forma adequada. Então, os homens que têm esse comportamento, né, acaba sendo um comportamento abusivo para ele e para com a parceira ou parceiro. Ficando bem claro, né, que o sexo não deve ser feito. Ele deve e precisa ser feito. Agora, o cuidado, ele é importantíssimo. E higiene também, né? Isso é essencial. É essencial. Não? A gente aqui não está numa conversa puritana da perspectiva de dizer que você não tem que beber, não tem que fumar, não tem que se alimentar de coisas gostosas e gordurosas, não tem que praticar sexo. Não é isso. A gente está falando aqui de um equilíbrio de vida em que você ponha no seu projeto o que você quer para a sua vida. Então, para um adolescente, o melhor conselho que eu posso dizer a ele é: não entre no cigarro. Né? Por que entrar no cigarro? Qual é a vantagem que existe no cigarro? Me dê uma vantagem no cigarro, por favor. Se alguém conseguir apontar uma, por favor, me diga. E agora tem essa moda do vape, eu acho, não sei se você sabe o que é. Do cigarro eletrônico. Sabe, sei lá, quantas vezes pior. Do cigarro eletrônico, que provoca, inclusive, queimaduras de segundo e primeiro grau, né, pela inalação da fumaça. Né? Então, tem uma reação aguda e tem reações crônicas. Então, assim, não vejo uma vantagem. Se alguém me der uma vantagem aí de fumar, me diga. Então, você que é adolescente, que está nos ouvindo, primeira coisa, não fume, não tem porquê. Em relação ao alcoolismo, o alcoolismo, ele tem um limite do adoecimento e tem um limite no uso, digamos assim, recreativo. Então, qual é o seu limite? Ninguém sabe qual é o limite de cada um. Né? Tem uma pessoa que com um copo não consegue mais parar. Tem pessoas que conseguem conviver muito bem. Então, você tem que saber seu limite. Você tem que saber seu limite. Né? Agora, atividade física. Por que parar de praticar? A atividade física é uma coisa que deve ser feita por idosos, por pessoas com câncer, com pessoas infartadas, com pessoas que tiveram AVC. A atividade física hoje é recomendada na UTI. Então, assim, a atividade física, quanto mais você puder se mexer, mais tempo de vida você vai ter. Isso é fato. Em relação à alimentação, a gente vive uma alimentação hoje desregulada, porque antigamente a gente comia uma buchada uma vez por mês, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Hoje, nessa alimentação fast food ou nessa alimentação de self-service, lá tem lasanha, buchada, feijoada, tudo no mesmo dia. E tem uma galera que gosta de botar tudo junto. Então, assim, se você parar para entender a nossa alimentação regional, ela é extremamente saudável. Feijão, arroz, salada e carne. Feijão, arroz, salada e carne. Macaxeira, inhame, cuscuz, batata doce. Então, assim, se você quer manter uma alimentação, não é coisa cara nem difícil, né? Não é tofu, não é nada disso. Você pode fazer sua alimentação regional, equilibrada, e lá uma vez no mês fazer um desequilíbrio, digamos assim, um churrasquinho, uma lasanha, uma feijoada, mas não pode ser a semana toda. Então, é dentro dessa perspectiva não puritana de dizer, o equilíbrio de vida não está na perspectiva de não ter acesso, está no excesso. Né? O excesso é o que traz uma redução na sua expectativa de vida e um sofrimento no seu final de vida. Porque morrer todo mundo vai. Eu vou, você vai, todo mundo vai morrer. A finitude para todo mundo vem, né? Só que a gente pode, de certo modo, escolher um fim de vida com menos sofrimento ou com mais sofrimento. E aí essa escolha realmente é nossa. Lembrando que quando a gente fala em atividade física, existe atividade física e exercício físico, né? Atividade física pode ser uma caminhada, me corrija se estiver errado. Lavar um carro, por exemplo, em casa,
varrer a casa, porque é uma atividade, embora para muitos feminina, mas também o homem pode fazer isso, lavar prato, roupa, isso é uma atividade que ele está se movimentando, minimamente, mas está se movimentando. E existe também o exercício físico, que é aquele sistemático, geralmente acompanhado por um profissional, né, de atividade física, enfim, um profissional de educação física e tudo mais. Então não é só ir para a academia. Eu posso caminhar, eu posso, por exemplo, me abster de usar um carro para ir para o trabalho e ir a pé. Ou de bicicleta. Ou de bicicleta. Então, são situações que a gente pode... E aí vai melhorar o ambiente, vai melhorar o meu bolso, que eu não vou gastar gasolina, né? Exatamente. Eu desafio aí os homens que estiverem nos ouvindo, os profissionais de saúde, de fazer uma experiência de 40 dias de atividade regular prazerosa. Né? Uma atividade regular prazerosa. Depois de 40 dias, essa atividade entra na sua rotina. Agora, se não for prazerosa, você não consegue dar conta. E é isso que a gente vê, as pessoas iniciando e param, iniciando e param, iniciando e param. Não tenho nada contra a academia, acho maravilhoso quem gosta de academia. Mas não é acessível para todo mundo, não é acessível para toda a população. Infelizmente, não é um fato, né? Então, se você não pode pagar uma academia, você pode participar de um grupo de capoeira na praça do seu bairro. Você pode correr, você pode jogar futebol ali nas praças, você pode... andar de bicicleta, você pode praticar atividades que você goste, né, de esportes como futsal, vôlei, basquete, coisas que você vai precisar de uma bola e de companheiros. E aí isso é bem interessante. Uma atividade física em companhia é muito mais impactante do que uma atividade física individual. E prazerosa também, né? Porque mexe com todas as estruturas. Né? A estrutura de reconhecimento de pessoa, de sociedade, de vínculo, de prazer, de afeto, de comunhão e gasta todas as suas endorfinas e suas energias na atividade. Então, a gente precisa voltar a ter parcerias nessa perspectiva, voltar a ter esportes, voltar a ter atividades coletivas públicas, né? Públicas e em espaços públicos. E para quem pode e tem acesso em atividades de academia. Mas as atividades de academia, me desculpem aí os professores de educação física, por favor, galera, vamos deixar dessa vida de hamster. Né? Essa coisa só correr na esteira sozinho, só levantar peso sozinho. Bota essa galera para trabalhar em coletivo. Né? Bota essa galera para fazer essas atividades, se reencontrar ali, mesmo que ainda desconhecidos, mas depois se conhecem dentro da academia. Provoquem atividades de encontros. Eu sei que existem nas academias, mas só fazendo um tensionamento aqui. Acho que a gente está chegando, né, no finalzinho do nosso podcast. Acho que foi muito, muito legal essa discussão. E aí, doutor Isaías, eu gosto muito de usar o termo olhar vigilante, né, enquanto sanitarista. A gente ter esse olhar vigilante no nosso diálogo das unidades. E aí, né, diretamente aos profissionais de saúde. Faz uma visita, né, sei lá, vou fazer uma visita a um idoso ou idosa. Quem é que está naquela casa? Como é que eu já posso orientar, muitas vezes, alguém que esteja enquanto homem ali, né, dentro de casa? Você procura uma unidade, tem algum problema? Então, a conversa, o diálogo é a informação que a gente leva, né, para dentro das nossas casas, que a gente faz visita domiciliar, seja na unidade também, com a esposa ou com os filhos daquele homem. Olha, teu pai vem, teu pai não vem, a saúde do homem é importante ver isso, né? Orientar de alguma forma a população também a trazer os homens, né, para dentro da unidade. Acho que nesse olhar, Anthony, aquela regra de guerra, primeiro crianças, depois mulheres, eu não concordo plenamente. Em saúde não existe o primeiro lugar. Deveria existir lugar para todo mundo. Classificação de risco, né? Deveria existir lugar para todo mundo. Cada um com suas prioridades em fases de vida, obviamente, mas o homem, ele é deixado como último plano. E existe essa ideia mesmo social de, não, o homem, nessa casa aqui, vou olhar a criança, vou olhar o idoso, vou olhar a gestante, e o homem, a gente nem fala com ele porque, não, aqui não precisa falar com ele não, é homem, é adulto, não deve estar doente. E não é assim, né? Esse homem precisa e ele tem direito a uma consulta por ano. Né? Qual seria o roteiro para você, homem? Homem, veja só.
Durante quando é criança, uma vez por mês até completar 1 ano de idade, pelo menos. Depois, a cada 3 meses, até completar 5 anos. Depois de 5 anos, a cada 3 anos, até completar 25 anos. Depois, vai uma vez por ano. Se tiver alguma necessidade de saúde, fica uma vez por ano. Se não tiver, a cada 3 anos, até 35. Depois, uma vez por ano, até os 60. Depois dos 60, talvez 2 vezes por ano. É essa a rotina que você precisa ter de uma ida a um profissional de saúde. E você escolhe, por exemplo, dia do seu aniversário, ou mês do seu aniversário. Mês do seu aniversário, vá fazer sua avaliação. E a avaliação não é check-up de exames complementares. A avaliação é uma avaliação do profissional que pode ou não solicitar exames complementares. Mas vá dar uma olhada, uma avaliação profissional sobre você, né? E aí você vai ter o profissional de sua referência. Pode ser um médico de família, pode ser uma nutricionista, pode ser um fisioterapeuta, pode ser uma fisioterapeuta, pode ser um educador físico, pode ser uma psicóloga ou um psicólogo, mas um profissional de referência que vai lhe apoiar em outros profissionais. Eu, como médico de família e comunidade, né, puxo a sardinha para o meu lado e digo, você precisa de um médico de família, um acompanhamento nessa rotina que eu lhe falei. Próximo, né? Um acompanhamento próximo. Exatamente. E para não dizer que não falei de flores, e como a gente está aqui nesse negócio do Novembro Azul, essa questão do câncer de próstata é depois dos 50 anos, se você não tem histórico familiar, ou antes dos 50, a partir dos 40, se você tem histórico familiar, fazer uma avaliação clínica. Nessa avaliação clínica, a gente vai ver qual é o seu risco, quais são os seus sintomas, se tem ou não sintomas prostáticos, e vamos ali acompanhar. O interessante é que o câncer de próstata ele é lento e ele não é necessário mais ser investigado depois dos 65 anos. Se você não teve nada até os 65, beleza, depois dos 65 você nem precisa mais investigar se você não quiser. Porque ele é tão lento que você não vai ter repercussões sobre ele. Então, hoje as sociedades já dizem que só existe esse recorte entre os 40 e os 55 como um foco maior. Os 65, desculpa. Como um foco maior. Então, vá e a gente faz uma avaliação. Essa história do toque, ele não é mais obrigatório no primeiro encontro da consulta. A gente vai pedir primeiro os exames de sangue, o PSA total, o PSA livre, vai avaliar. Se você tiver sintomas, é que talvez precise do toque, ou talvez já precise de uma ultrassom. Então, o câncer de próstata é um câncer, quando identificado rapidamente, resolvível muito rapidamente. Hoje tem medicações e cirurgias que resolvem rapidamente essa questão. Então, ficar, mais uma vez, guardando doença para si, é pedir um sofrimento no final de vida desnecessário. Então, não queira esse sofrimento para você. Não faça isso com você. E você que é mãe aí, e já eduque esse menino de outra forma. E você que é esposa, já identifique esse sofrimento do seu marido e tente convencê-lo a vir a procurar a gente. E você que está me ouvindo, por favor, não vamos esperar os outros estarem lhe informando para você se cuidar. Venha se cuidar. Os sintomas. Quais os sintomas que a gente poderia, a gente enquanto homem, né, poderia identificar já como um alerta para o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata ele vai dar sintomas muito sutis, né? Como aumento da vontade de fazer xixi, a vontade de fazer xixi, que você tem que fazer força para a urina iniciar. A urina que era como uma torneira em jato passa a ficar como se fosse um chuveirinho. A vontade de urinar muito à noite, que o aumento da vontade de urinar à noite. E às vezes retenção urinária, que é fazer e não consegue. Então, esses seriam sintomas prostáticos, que pode ser só pelo aumento da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, ou um possível câncer. Então, esses sintomas prostáticos também podem vir com perda de potência sexual. E aí a gente vai avaliar, principalmente se a pessoa tem histórico familiar, ou se a pessoa é fumante, né? Então, o fumante, mais uma vez, só traz doença para ele. E aí a gente vai ver e vai avaliar a partir do PSA se existe ali uma perspectiva de câncer ou só de um crescimento da próstata. Bom, gente,
Foi maravilhosa a conversa. Acho que eu aprendi aqui muito mais do que eu vim trazer. Obrigado, muito obrigado pelo aprendizado. Tem um espaço que a gente geralmente deixa aberto para dicas, né, que o convidado pode trazer. De forma assim, ampla. Seja um filme, seja uma leitura, seja uma música para ouvir, ou uma dica, né, sobre saúde que ele queira deixar. Além das que o senhor já deixou aqui, viu? Que foram várias. Então eu deixo esse espaço aberto, né? Já agradeço a sua disponibilidade, doutor Isaías. Eu sei que o senhor veio do plantão já, né, cansado, mas obrigado pela sua disponibilidade. Sinta-se sempre bem-vindo a esse espaço que a gente tem aqui de troca de informação, né, de partilha de informação. Eu deixo o espaço aberto para o senhor, se o senhor quiser deixar uma dica também, enfim, agradecer e Então, deixar... eu queria, né, especificamente voltado aqui para os homens, deixar uma dica de saúde, de dizer assim, sabe aquela coisa que você gosta de fazer e que lhe faz bem? Não pare de fazer, não. Ah, eu era pequeno, eu gostava de empinar pipa. Continue empinando pipa quando for adulto. Ah, quando eu era adolescente, eu gostava de andar de bicicleta. Continue andando de bicicleta quando for adulto. Ah, eu lutava judô. Continue lutando judô. Ah, eu fazia capoeira. Continue fazendo capoeira. Isso não tem data, não tem idade, não tem validade. A gente não pode pensar que a gente, porque ficou adulto, deixou de querer fazer as coisas que gostam. Essa vida de trabalhar e pagar boleto não é o melhor caminho para uma qualidade de vida. Volte a fazer as coisas que você tem prazer, que lhe faz bem. Não entre pelo caminho, né, da compulsão que traz uma falsa ideia de alegria. Então, se gosta de fazer poesia, continue sendo poeta. Se gosta de música, continue tocando música. Ache sempre tempo para você e garanto que seu espírito e sua paz no coração vai lhe trazer muitos anos de vida ao lado das pessoas que você ama. E parafraseando o senhor mesmo, deixando esse recado. Quanto vale um minuto da sua vida? Doutor, só tem arroba de Instagram. Deixa seu arroba pra gente seguir lá o senhor. DR Isaías Júnior 10. Isaías com Z. Muito bem. Siga, compartilha. Siga aí, compartilha. Lá eu faço uma atividade muito voltada à defesa do Sistema Único de Saúde. Eu me vejo como militante do Sistema Único de Saúde, que é, digamos assim, preconceituado em sociedade, né? Como se o Sistema Único de Saúde fosse para quem é pobre. Não tem nada a ver, galera. Tem nada a ver. Universal. O Sistema Único de Saúde hoje, aqui em Caruaru, é muito melhor que muito plano de saúde, viu? Muito melhor. Não tem nem sombra de dúvida disso. A quantidade de pessoas que tinham plano de saúde e que dizem, pelo amor de Deus, aqui é melhor, muito melhor do que o que eu tinha lá. Então, essa questão de ser melhor ou pior também não é a grande questão. A questão é que a gente tem um sistema universal, que tem direito, que você tem direito, e você que tem plano de saúde, paga a saúde 3 vezes. Paga no imposto de renda, paga no seu plano de saúde, né, e paga no consumo de remédios e fármacos quando é passado de forma só para o consumo de farmácias particulares. Então, nosso sistema é um sistema lindo para 100 milhões de habitantes e que lhe garante acesso a quase todas as coisas que você precisa. Então, perca esse preconceito e venha conhecer o Sistema Único. Venha nos visitar. Então, gente, é isso. Finalizamos mais um episódio do nosso webcast, que promete, né, cada vez mais trazer novidades e temas diferenciados. Agradecemos a produção do Centro Universitário, né, da Açaís Unita, ao nosso convidado e a você aí que ficou nos ouvindo, nos escutando através das nossas redes sociais. Continue nos acompanhando, né, nas nossas redes sociais. Temos o @prefcaruaru e o @nepcaruaru. Se quiserem também me seguir, @antonieliel. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Estamos aí à disposição.